Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, eu sou o André Ferraz e seja muito bem-vinda e bem-vindo a essa segunda aula do workshop Master em Aromaterapia Integral Sistêmica, em que explico como você pode alcançar a elite mundial dos aromaterapeutas em apenas 3 meses. E nessa aula eu vou te explicar como é a atuação do Master Aromaterapeuta Integral Sistêmico na prática. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer as milhares de pessoas que participaram da aula 1, assistindo e deixando comentários, como o da Márcia Kemper, elogiando a aula. Fantástico, disse ela. A abordagem sistêmica é a proposta que mais consegue visualizar o humano de forma integrada. A sua união com a aromaterapia é surpreendente, cada dia mais encantada. Comentário também da Janaína Campos. Amei essa aula, desejo muito ser uma excelente aromaterapeuta e vejo o quanto você se dedica e ama o que faz. Meu nome é Janaína e sou esteticista e uma apaixonada em terapias alternativas. A aromaterapia é algo que me fascina muito e tenho desejo de fazer o curso com você para ser a melhor e mais completa terapeuta aqui na minha cidade. Muito bom! É extremamente gratificante para mim ver essa comunidade de novos aromaterapeutas engajados na abordagem Master em Aromaterapia Integral Sistêmica. Na aula passada, você conheceu a grande transformação que a nova abordagem integral sistêmica pode oferecer para a sua vida. No entanto, pode ter ficado ainda muitas dúvidas sobre como é a atuação na prática desse aromaterapeuta. E um dos grandes segredos aqui é que a aromaterapia possui lastro. Presta bem atenção nisso. Ou seja, você consegue prosperar de forma consistente na aromaterapia por 2 motivos principais, ao meu ver. Primeiro deles, a aromaterapia, para ser aplicada, necessita dos óleos essenciais e do conhecimento aprofundado deles. Ou seja, não dá para ganhar dinheiro com a aromaterapia apenas fazendo pensamento positivo. E em segundo, a aromaterapia é a terapia holística que possui hoje o maior embasamento científico com o maior número de pesquisas realizadas, justamente porque os óleos essenciais são extremamente ricos em substâncias químicas e por isso são passíveis de serem submetidos em testes de falseabilidade, a verdadeira ciência. Isso significa que se um óleo essencial funcionar aqui no Brasil, ele precisa funcionar lá na China também, basicamente. Por isso, ao construir uma carreira na aromaterapia, seja qual for o direcionamento que você for dar, você pode ficar tranquila que está investindo em uma ciência séria e com lastro, ou seja, que tem garantia implícita de valor. E no caso da aromaterapia, o próprio óleo essencial tem garantia implícita de valor desde os primórdios da humanidade, porque foi moeda de troca, assim como o ouro e outros metais preciosos. Inclusive, na época antiga, 1 quilo de mirra e 1 quilo de olíbano era equivalente a 1 quilo de ouro. Além disso, a prática de ensinar e atender pessoas doentes também é algo ancestral e que tem um valor intrínseco. Isso significa que culturalmente as pessoas estão dispostas a investir parte do seu orçamento em atendimentos clínicos. Não é à toa que a maioria das pessoas paga planos de saúde. O importante é você saber usar as estratégias certas para poder se divulgar e se posicionar com seu valor merecido. Bem, dito isso, vamos às 6 principais formas que o Master Aromaterapeuta Integral Sistêmico pode atuar no mercado. Em primeiro lugar, o Master Aromaterapeuta Integral Sistêmico pode atuar com atendimentos clínicos. Em segundo lugar, ele pode atuar com consultorias. Em terceiro, palestras, cursos e workshops. Em quarto lugar, na revenda de óleos essenciais. Também pode trabalhar
com a venda de formulações próprias e, em sexto lugar, a gente tem aí a criação da marca própria, que também é uma opção que vários masters em aromaterapia integral sistêmica optam por criar a sua marca própria. Nessa aula aqui especificamente, nós vamos falar mais dos atendimentos clínicos. E a primeira coisa que você precisa entender é que qualquer pessoa, de qualquer profissão, pode ser aromaterapeuta. Não existe nenhum pré-requisito, especialmente se você fizer um curso aprofundado como Master. Muitas pessoas se perguntam sobre quanto custa um atendimento em aromaterapia e quanto cobrar se você se tornar aromaterapeuta. Esse é um ponto que pode gerar muitas dúvidas. Para ser bem objetivo, um atendimento em aromaterapia não pode custar menos de 10% do salário mínimo. E o salário mínimo hoje é de R$ 998. O motivo para isso é muito simples. Não dá para você pagar seus custos e ainda lucrar com menos do que isso. Só para você ter como base, o valor mínimo de um atendimento em psicologia estabelecido pelo Conselho Federal é de R$ 151,45 e o valor médio é de R$ 226,38. Nesse valor estão inclusos impostos, aluguel da sala, luz, água, IPTU, internet e demais custos. Também está incluso nesse valor aí o seu lucro, a sua margem de lucro, o dinheiro que sobra no final das contas para você pagar as suas contas pessoais e familiares e continuar investindo na sua educação. Como eu não sei quais são os seus custos exatos e o quanto você deseja lucrar em cada atendimento, é impossível te dizer o quanto exatamente você deve cobrar. O valor exato tem que ser estabelecido por você diante do seu contexto. Em São Paulo, capital, o aluguel na Vila Olímpia é quase o dobro da Vila Madalena. Será que as pessoas da Vila Olímpia estão dispostas a pagar o dobro pelo atendimento? Talvez sim, talvez não. Uma boa dica é verificar o quanto cobram os terapeutas holísticos e demais profissionais de saúde na região. Isso pode servir como uma referência para você. E o que eu faço com as pessoas que não podem pagar o valor integral, André? Para isso, existem duas boas práticas. A primeira delas é reservar na sua agenda um horário exclusivo para atendimentos comunitários. Nesse caso, você pode não cobrar nada ou cobrar um valor simbólico. Outra alternativa, que não exclui a primeira, é oferecer o atendimento pela metade do preço, como o próprio Conselho Federal de Psicologia recomenda. Assim, você sabe que está fazendo uma espécie de doação para a sociedade e gera ainda mais prosperidade para a sua vida. Outro ponto que pode gerar muitas dúvidas é em relação à proteção jurídica do aromaterapeuta na hora do atendimento clínico. Por isso, você precisa estudar com quem entende do assunto. Para começar, para realizar atendimentos clínicos com segurança, o ideal é que você recomende e não prescreva nada, a não ser que você seja médica. Por isso, nós oferecemos para nossas alunas o recomendário, esse bloquinho aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Esse bloquinho de anotações que você vai anotar as sugestões de tratamento. E ao final do tratamento, você precisa pedir para o paciente rubricar todas as páginas e assinar a última de que está ciente de tudo o que pode acontecer com ele. Você, como prestadora de serviços, precisa informar tudo, absolutamente tudo, que ele pode sentir de efeitos colaterais ao usar determinado óleo essencial e fazer determinado tratamento. Sabe por quê? Porque, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, artigo 6, incisos 1, 3 e 8, é um direito básico do consumidor ter a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade, bem como os riscos que apresentam. Basicamente, um Master Aromaterapeuta Integral Sistêmico tem a obrigação legal de informar o máximo de informações possíveis para o cliente-paciente. A Justiça entende que o consumidor possui uma hipossuficiência técnica e, por isso, oferece a inversão do ônus da prova. Ou seja, em caso de problemas, cabe ao prestador de serviços provar que fez a indicação correta, nas doses corretas e de acordo com o indicado na literatura científica atual. E como que você prova isso? Através do recomendário assinado e através de estudo, porque se acontecer algo, você tem como comprovar que a literatura científica está de acordo com o que você recomendou e o seu paciente cliente assinou de que ele está ciente do que pode acontecer. Agora que você já sabe quanto cobrar por um atendimento e como se blindar juridicamente, você pode estar curiosa sobre como é uma anamnese de um Master Aromaterapeuta Integral Sistêmico. Então, vamos ver aqui na tela uma ficha de avaliação em aromaterapia integral sistêmica. Bom, agora vocês estão vendo a minha tela com a ficha da avaliação em aromaterapia integral sistêmica. Então, é uma anamnese em que você vai coletar informações de vários aspectos diferentes do seu paciente para que você possa oferecer um tratamento assertivo. Então, nós começamos com informações básicas de nome, idade, peso, profissão, data de nascimento, estado civil, se tem filhos, quantos, contato telefônico, contato de uma pessoa mais próxima. Aqui nós vamos ter e-mail e data dessa primeira avaliação também. Na primeira parte, você vai ter uma parte que eu chamo de encontro com os sintomas. O primeiro é o motivo da consulta, para você detalhar exatamente o que essa pessoa está buscando, qual a expectativa dela, qual é o que ela está querendo resolver, o que está mais incomodando, tá? Aqui você vai ter uma noção dos medicamentos que essa pessoa está utilizando, por que ela está utilizando, em qual dosagem, se ela está realizando outros tratamentos, se ela está com alergia, condições de saúde em geral, cirurgias no último ano. Aqui na segunda parte, tá? Nós já vamos fazer uma avaliação holística do paciente. Uma avaliação do sono, uma avaliação da alimentação, uma avaliação da digestão, se ele bebe água, muito importante, como é a urina, com certeza vai estar relacionado com a ingestão de água, atividades físicas, se essa pessoa tem histórico de praticar atividades físicas, e também essa escala de dores, tá? Que a gente vai também avaliar com a escala visual analógica de dor de 0 a 10. Então, se a queixa do seu paciente envolve dor, você vai pedir para ele avaliar se a dor dele de 0 a 10 nessa escala aqui, qual que ele acha. E aí você vai anotar na ficha de avaliação, por quê? Porque você vai nas próximas consultas avaliar a evolução do tratamento, ok? É esse o objetivo principal. Ótimo. Temos aqui então a avaliação dos sistemas, sistema respiratório, sistema imunológico, sistema tegumentar, que é a pele. Então a gente faz um levantamento de todas as doenças. É muito importante que você pergunte doença por doença, porque o paciente ele tende a omitir algumas informações ou até mesmo se esquecer, e alguma informação muito relevante pode surgir desses esquecimentos, tá? Além disso, problemas no cabelo, couro cabeludo,
nível de energia, se essa pessoa se sente muito cansada ou se essa pessoa é muito agitada, que emoções e sentimentos essa pessoa mais sente ao longo do dia dela, ao longo da vida dela, se ela tem algum tipo de fobia, se ela tem algum tipo de compulsão, obsessão, como é a sexualidade, se ela tem atividade sexual equilibrada, se ela tem algum tipo de problema em sentir prazer, se ela passou por algum tipo de abuso. Entender a vida sexual da pessoa também é muito importante. E aqui nós temos uma pergunta mais específica para as mulheres sobre a menstruação, para você entender como é esse fluxo mensal, caso ela ainda não esteja na menopausa, tá? Não tenha chegado na menopausa. Perfeito. Na parte 3, nós vamos ter as relações socioculturais, ou seja, a gente expande ainda mais o olhar, que a gente estava mais focado na pessoa, tá? A gente expande o olhar para o sistema sociocultural, que é fundamental para a gente entender de uma perspectiva integral sistêmica. Ou seja, nessa sessão nós vamos entender as relações familiares e conjugais no dia a dia, vamos entender o que acontece nos ciclos de amizades, se essa pessoa tem amigos, se ela se encontra com os amigos, como que é a relação com o trabalho e a ocupação. Hoje, muitas pessoas estão adoecendo por causa do trabalho, então é muito importante você prestar atenção nisso também. Aqui nós vamos ter uma sessão sobre espiritualidade, para você entender qual é a relação dessa pessoa com a espiritualidade, com a religião, para você ficar ligada no que você pode falar, em que tipo de relação você pode fazer em relação ao temperamento, ao comportamento dessa pessoa, tá? Relação com o sistema familiar, com a satisfação, tá? Se tem uma convivência conflituosa com alguém do lar. E aqui embaixo, hobbies e atividades, informações adicionais. Hobbies e atividades de final de semana e informações adicionais para você ter um quadro da pessoa ao longo da semana e também quando ela está, digamos assim, à toa, o que é o à toa para essa pessoa, o que realmente motiva ela, por isso essa sessão é importante. Agora, nós vamos passar por uma parte em que nós analisamos sinais corporais e comportamentais. Ou seja, você vai analisar a postura corporal, se é uma postura firme, se é uma postura curvada. A postura curvada, ela está diretamente relacionada com pensamentos depressivos, pensamentos de tristeza, de insuficiência. Então, muitas vezes, o corpo está te dizendo o que a pessoa não está. Então, nesse momento aqui, você vai observar e você mesma vai preencher, tá? O aspecto corporal, se magro, atlético, se tem sobrepeso, se a pessoa sua muito e outras informações. Detalhes do rosto dessa pessoa, se ela tem olheira, se ela tem um olhar sereno, se ela é sorridente, se ela está com um aspecto cansado, como que é a fala dessa pessoa, como que está a energia dessa pessoa e quaisquer outras observações importantes. E aqui, nas informações complementares, você vai perguntar para essa pessoa se ela já fez algum tratamento com a aromaterapia e o motivo, os tipos de óleos essenciais que mais agradam essa pessoa. Você pode inclusive dar alguns óleos essenciais para ela cheirar se ela nunca tiver sentido nenhum óleo essencial. Que tipo de produto que ela utiliza na pele, para você entender como que você vai poder substituir isso também. Como você descreveria sua personalidade, temperamento. Então você pode ter essa sessão aqui também para a pessoa falar um pouco sobre ela mesma, tá? Como ela se descreveria e se ela tem algum tipo de vício, como cigarro, café, açúcar, jogos de computador, internet, sexo, qualquer tipo de vício. Você pergunta para a pessoa e dá um tempo para ela responder, para ver se ela não lembra de algo que ela está querendo omitir. Mas é muito importante que você deixe claro desde o início do atendimento que que ela pode ter total confiança em você e segurança para abrir informações particulares, que isso é muito importante para que você tenha uma avaliação realmente integral sistêmica dela, para que você possa ser assertiva no tratamento, tá? E aqui, apenas para gestantes, uma avaliação complementar.
com o número de gestações, como foi o parto, tá? Se foi parto cesáreo, se foi parto natural com anestesia, parto natural sem anestesia, parto domiciliar, se houve complicações, como está sendo a relação com a gravidez, tá? Aqui também pode ser para mães recentes, como foi a relação com a gravidez, se foi uma gravidez desejada, se não foi, e também a relação com o pai da criança, que se for conflituosa pode causar muitos problemas, tá bom? Perfeito. Então, você fez a avaliação e essa pessoa, ela vai voltar em outro atendimento, tá? Então, você fez a avaliação. Cada terapeuta vai ter uma particularidade e isso também vai variar do contexto se você optar por oferecer o tratamento na hora. Alguns terapeutas preferem estudar o caso em particular, consultar livros para aí sim fazer uma recomendação de tratamento. Muitas vezes isso não é possível por causa do tempo, então você pode, enquanto faz um relaxamento no seu paciente, por exemplo, você fazer a recomendação e aí aqui você tem a ficha de evolução em que você vai ter o número do atendimento aqui em cima, se é o segundo, se é o terceiro, a data desse atendimento e o horário, tá? Isso é importante, o horário, porque se você atender a pessoa muito no final do dia, ela pode estar mais cansada do que ela é realmente. Então você tem essa noção aqui. Aqui um relato seu de como a pessoa, como foi o que ela falou para você, realmente como foi a fala dela. E aqui quais os tratamentos, sinergias e outros também, como técnicas de terapia transpessoal, acupuntura, reiki, massagem que você utilizou. E aí aqui embaixo uma outra sessão para o próximo atendimento, para você ir fazendo essas fichas de cada paciente cliente e você tendo uma continuidade do tratamento, tá? Perfeito! Agora que você já sabe quanto cobrar, como se blindar juridicamente e ainda como fazer uma ficha de avaliação e evolução, só falta saber como se divulgar. E eu preciso te dizer que se você tem tudo isso que eu falei antes, mas não sabe se divulgar, infelizmente você vai ficar comendo poeira para a geração mais nova que está chegando por aí. Por isso, é necessário uma estratégia de divulgação online em que você utiliza das principais redes sociais de hoje em dia, como WhatsApp e Instagram, para atingir o público-alvo certo. Uma dica muito interessante que eu te dou é, depois de fazer qualquer atendimento clínico, mande uma mensagem de WhatsApp para essa pessoa perguntando como que ela está depois de 2 dias. Espera ela responder e caso a resposta seja positiva, peça ela para indicar alguém para você. Mas não fique esperando de braços cruzados essa pessoa vir te procurar. Ofereça uma sessão grátis para uma delas, caso as duas comecem a ser atendidas por você. Isso aumenta a conexão da cliente-paciente com você, divulga seu trabalho e ainda ajuda outras pessoas. Nesse sentido, se você tem um Instagram bem posicionado, você vai conseguir aumentar o valor cobrado no seu atendimento. Simplesmente porque a percepção da cliente quando vê um bom Instagram é outra. Foi exatamente esse conjunto de fatores que levou o Michel Avelar a conseguir dobrar o valor do seu atendimento e ainda assim lotar a sua agenda. Foi exatamente também a estratégia utilizada pela Alessandra Pereira para bombar sua marca de banhos terapêuticos nos Estados Unidos e ser uma autoridade no assunto reconhecida internacionalmente. E foi também o que possibilitou mais de 40 alunas serem Master Aromaterapeutas Integrais Sistêmicas de uma única vez. Mas algumas pessoas muito próximas de mim me questionaram ontem: por que eu estou compartilhando esse tipo de informação publicamente? Por que não deixar
esse tipo de informação restrito apenas para a minha empresa e para algumas poucas alunas que se transformaram em líderes de atuação nas suas áreas? Bom, eu acredito muito na missão de ter um aromaterapeuta em cada lar. E sei que muita gente sonha em viver de aromas, assim como eu sonhei um dia. Porém, apenas aprendendo um conteúdo puramente de aromaterapia, você não será capaz disso. Vai por mim, eu mesmo já tentei muito, como eu te expliquei no vídeo 1. Demorei muito tempo batendo a cabeça para encontrar uma solução que causasse um resultado desse calibre. Sinceramente, acredito que o mundo será um lugar melhor se mais pessoas puderem aprender esse método. E nesse workshop exclusivo, estou dando uma introdução de como isso pode te ajudar também. Entretanto, para aquelas pessoas e aqueles que quiserem realmente se tornar Master Aromaterapeutas e alcançar a elite mundial dos aromaterapeutas em apenas 3 meses, eu desenvolvi um programa de treinamento intenso e detalhado que ensina passo a passo como você se tornar uma Master Aromaterapeuta Integral Sistêmica. No próximo vídeo eu vou te dar mais detalhes desse programa e ainda vou responder as perguntas mais frequentes sobre o Master em Aromaterapia Integral Sistêmica. E você também vai ter a oportunidade de se inscrever nessa seleta turma. Então, agora, rola a página aqui para baixo e deixa seu comentário com a sua dúvida e elogio. Até breve!